Graça e paz, tudo bom com vocês? Bom domingo, um dia abençoado para todos aí. Gostaria de compartilhar uma palavra de Deus com vocês, que está no livro de João, capítulo 3, versículo 8, que fala sobre o Espírito Santo, né? Quando Deus, Ele, na verdade, nos traz um alento através da sua palavra, né? E ele fala com Nicodemos, aquele doutor da lei, aquele fariseu, e ele fala uma coisa muito importante que esses dias nós estávamos compartilhando na igreja, não tive muito tempo para concluir, mas é no capítulo 3, versículo 8 de João, naquele diálogo, né, que Jesus tem com Nicodemos, né? Eu quero ler aqui com vocês, para a gente meditar nessa manhã, nesse devocional interessante, né? Em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida nesse domingo, você tenha um domingo cheio da graça de Deus. Eu gostaria de começar lendo já, tá? No versículo 1 a seguir, né? Quando a palavra diz que Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Fala aqui o texto: e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Esse foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí no que Jesus respondeu no versículo 3, e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito isto, necessário vos é nascer de novo. Aí ele fala no 8, o vento assopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vens, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabe destas coisas? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas, terrestres, e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Aí Jesus fala: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Eu vou ficar por aqui, mas eu quero ficar mais fixado no versículo, nesse versículo 8 que nós temos, né? Na verdade, o vento assopra onde quer, ouve-se o seu ruído, ouve-se sua voz, né? A voz do vento, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Jesus, ele cita o vento aqui para Nicodemos, né? Assim acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos, claro que ele tinha muita dificuldade de crer na salvação gratuita, na salvação pela graça. Ele achava que tinha que ser pago, não é? Como a maioria dos fariseus e muita gente hoje em dia também, né? Jesus aqui ele fala que tem coisas, né, que embora você não veja, você não consiga ver com os olhos físicos, não significa que não existe, né? Coisas que você não enxerga, né, mas que você pode ouvir, não é? Às vezes
nós não estamos tendo uma visão do futuro, mas nós podemos ouvir a palavra de Deus que nos dá um norte sobre o futuro, né? Como no caso do vento aqui, que Jesus coloca muito bem esse elemento, né? E é interessante Jesus colocar isso, né? E o vento é uma coisa que ninguém precisa te convencer de que ele existe. Você sabe que o vento existe, você não enxerga o vento, você só ouve a voz do vento, né? Mas você tem certeza, ninguém tem que te convencer de que o vento existe, né? Você ouve a voz do vento que sopra, né? Aonde quer. E como no caso do vento, né? Jesus aqui faz uma comparação. Você sabe que existe, né, na sua vida também. Às vezes nossa vida, dirigida pelo Espírito Santo, sai do nosso controle, né? Você não tem ideia de quem governa o vento, né? Mas nós temos ideia de quem governa-nos se nós deixarmos, que é o Espírito Santo, né? Então é interessante, né? O vento, ele não dá para saber quem governa. Ele vem, ele passa por nós, ele sopra, não é? Aonde quer, e ele existe. Você simplesmente sabe disso, que ele existe. E você sabe porque você sente. Assim como você não vê o Espírito Santo, mas você sente, e ele existe, né? Você não tem ideia de quem governa o vento, mas nós temos ideia de que o Espírito Santo que nos governa, né? Você também não tem ideia se o vento vai ficar ou se o vento vai embora, não é? Mas tudo que podemos fazer quando o vento chega, na verdade, é receber o vento, não é? E sentir aquela brisa. Às vezes o vento vem forte, às vezes ele vem uma brisa suave, e curtirmos, né, e deleitarmos o vento, né? Mas nós não temos controle sobre o vento, assim como também quem é dirigido pelo Espírito Santo, geralmente, se deixar, né, o Espírito Santo acaba nos controlando, né? E a gente é muito bem dirigido e guiado. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que a vida daqueles que são dirigidos pelo Espírito Santo nem sempre são vistas, né, com os olhos físicos, mas sempre são ouvidos, né? Nem sempre a gente tem uma visão do que vai acontecer, mas a gente ouve porque Deus fala conosco, e a gente fica de sobreaviso porque Deus não fala nada sem ter comunicado, né, os seus servos, os profetas. Na verdade, ninguém sabe dizer, né? Ninguém pode falar, eu estou vendo o vento. Você não vê o vento, você vê o que o vento levanta. Quando o vento vem forte, levanta papel, levanta um monte de coisa. Mas nós podemos dizer, estou ouvindo a voz do vento, né? Assim como o Espírito Santo, você não pode vê-lo, mas você pode ouvir a voz do Espírito Santo. O vento não tem cor, né? Ele é insípido, ele é invisível, né? Mas ninguém pode duvidar da existência do vento. Assim como o Espírito Santo também é um Espírito, é invisível, mas ele habita em nós, a gente tem uma certeza muito grande disso, né? E nós sabemos que o vento tem o poder de promover mudanças importantes. O vento é um elemento poderosíssimo. Ele pode, balançar árvores, ele pode mudar, remover árvores, levar nuvens, né? Mover as nuvens, né? Mas o vento, ele não é visto, né? Mas ele é real, como Deus não é visto, mas é real, né? Nós não sabemos de onde ele vem, se do norte, do sul, do leste, do oeste, nem para onde ele vai. Ele tem vontade própria, é governado por algo que nós não conhecemos, né?
Então, tudo que temos que fazer é aceitar, né? Então, nós não sabemos quais são as leis que governam o vento, como não sabemos quais são as leis, né, que governam a vontade do Espírito Santo. Nós sabemos aquilo que a Bíblia fala, que o Espírito Santo veio para dar testemunho de Cristo, né? E veio para fazer cumprir em nós a palavra de Cristo, não é? Assim é a operação do Espírito, né? Às vezes nós vemos mudanças produzidas na vida das pessoas, mas nós não entendemos como aconteceu, como na vida de muita gente. Homens que eram aí pecaminosos se tornaram homens santos, né? Pessoas que eram improváveis de um dia ser de Deus ou mudar, né? Tornam evidências de mudança e de homens santos e abençoados. Impuros, homens promíscuos se tornaram homens santos através do Espírito Santo. A gente não sabe como acontece, mas ele faz essa obra em silêncio. Enquanto nós oramos, temos que confiar. Homens impuros se tornam puros, né? Homens cruéis moralmente tornam-se, na verdade, verdadeiros homens amorosos, pais de família. O Evangelho tem esse poder, o Espírito Santo transforma ele, o agente de Deus, né? Aquele moral religioso se torna um homem de oração. Aquele moralista religioso apenas se torna um homem de oração, um homem pacificador e abençoado, não é? E é interessante que os rebeldes e obstinados se tornam mansos, os rebeldes e obstinados se tornam brandos, se tornam gentis. Isso é algo fenomenal, né? A obra do Espírito Santo que é feita em nossas vidas. É o que Jesus fala para Nicodemos, ele não entendeu, porque aquele que nascer da água e do Espírito, prova de um novo nascimento. Isso implica em quê? Uma mudança total de vida. E é uma mudança que o Espírito Santo faz. A gente não sabe como acontece, a gente sabe que acontece. E ele vai transformando à medida da nossa permissividade, né? O Espírito Santo não é intruso. Se nós dermos lugar e permitirmos, ele nos transforma, ele nos convence, ele nos abençoa, ele nos muda, ele não nos força, mas ele causa uma sensação de bem-estar, né? E ele nos ajuda, nos auxilia, nos consola. O Espírito Santo é o pendor da nossa salvação, né? O Espírito Santo, ele é o agente, né, que veio para transformar, né, nosso caráter defasado no caráter de Cristo. Então o Espírito Santo está preparando a noiva de Cristo, está trabalhando na vida não só de quem está dentro das igrejas, mas na vida do ímpio, daqueles que estão no pecado. E o Espírito Santo é especialista em alma e ele trabalha realmente o tempo todo. O Espírito Santo está trabalhando agora mesmo no teu coração. Então saiba do seguinte: se a sua vida saiu do seu controle, se as coisas não estão como você gostaria que estivesse, saiba de uma coisa: Deus é sábio e o Espírito Santo é o nosso amigo, e ele foi derramado e habita em nós. E é ele que na verdade nos conduz, é ele que na verdade chega diante do Pai com gemidos inexprimíveis, gemidos dolorosos diante de Deus, intercedendo por nós. Ele intercede por nós. Nós não sabemos orar como convém, não é? Então o Espírito Santo, ele ora por nós. Nós só gememos às vezes, simplesmente gememos, mas o Espírito Santo, ele na verdade discerne o que está no nosso espírito, a real necessidade do nosso interior, e leva diante do Pai. E quando você menos espera, a oração que foi feita há tempos atrás,
Deus começa a operar com bênçãos nos dias de hoje, na sua vida, e pode ter certeza de uma coisa, vem coisas boas por aí. Deus vem para visitar a nossa vida, a sua vida. Se tu creres, verás a glória de Deus. Estou dizendo isso, que eu sinto dizer isso para você. Você que está cansado de esperar algo novo na sua vida, Deus está trazendo para a sua vida, por esses dias, uma renovação espiritual que vai desencadear tantas coisas que você não está vendo, mas já está em tua volta. Coisas que você acha que estava longe, está tão perto de você, e você estava cego, mas seus olhos serão abertos. Você não sabe como vai acontecer, como o vento, nós não sabemos como ele opera e quem governa, mas o Espírito Santo, ele está trabalhando e vai trabalhar na sua vida, na vida da sua família, na vida daqueles que você tem buscado e orado. A sua oração não é vã, a nossa oração não é vã. Às vezes nós somos acometidos por alguma enfermidade, passamos por alguma crise, mas de forma alguma nós perdemos a conexão com o Espírito Santo. Pelo contrário, ele nos assiste em todos os momentos. No momento de dor, no momento de tristeza, no momento de enfermidade, no momento de saúde, no momento de alegria. Ele chora conosco, ele ri conosco, ele se alegra conosco. E ele entristece também, né? Quando entristecemos através das nossas condutas, né? Que nos prejudica, porque ele nos ama. O nosso amigo Espírito Santo, ele é fantástico, ele habita em nós, né? Ele reside em nós e ele veio para ficar. Não ignore o Espírito Santo, ele está na sua vida agora, ele está comigo, ele está contigo, ele está por essas redes sociais falando com todos nós. Que Deus abençoe, tenham todos um bom domingo abençoado, um bom descanso. Fique na paz desse grande amor. Shalom Adonai a todos e que Deus abençoe a sua vida. Obrigado pela atenção. Se você sentir no coração, passar essa mensagem para frente, compartilhar, deixar seu like, deixa Deus te usar. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Obrigado, queridos.